Decisões a serem tomadas, escolhas a serem feitas. Em tudo precisamos entender que dependemos da direção de Deus. Quantas coisas decidimos e decidimos sem consultar Deus. Achamos que estamos tomando a decisão certa e muitas vezes não queremos ouvir Deus, com medo de ouvir um não. Aqui a igreja, a pequena comunidade está reunida porque há uma palavra da parte de Deus. Eles devem permanecer em Jerusalém, eles não devem sair para suas casas, para suas cidades. Esses galileus e tantos outros que estão ali, eles devem permanecer para o cumprimento da promessa. E eles estão em oração. Eles estão buscando a Deus em oração. E o momento exige uma escolha. O momento exige uma eleição. Uma pessoa precisa ser escolhida. Uma pessoa precisa ser eleita para ocupar uma vaga que foi deixada. Jesus escolheu, Jesus chamou 12, e um deles se desviou. Um deles se perdeu na sua caminhada. Se perdeu por conta do vil metal, por conta do dinheiro. Vendeu o Senhor, vendeu o Mestre por 30 moedas de prata. E aqui o texto que eu convido você a ler, a acompanhar, porque a nossa meditação está baseada nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26, que fala sobre a escolha, a eleição de Matias, aquele que ocuparia o lugar de Judas Iscariotes. E o texto que eu quero chamar a atenção está a partir do verso 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois homens tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Uma pequena congregação. O versículo 15 diz: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia, a igreja, e aqui nós temos no grego, no original, a palavra eclesia, que é uma assembleia, que é um ajuntamento, uma convocação. Esses que estão reunidos foram convocados, foram chamados por Deus para ser seguidor do Mestre e para, nesse momento, receber a promessa do Pai, receber o Espírito Santo, para ser cheios do Espírito Santo. E esses que estão reunidos, é comunicado que há uma decisão a ser tomada. Uma pessoa precisa ocupar o lugar. Uma pessoa precisa ser eleita. E nesta eleição, uma dependência de Deus. Porque eles não querem escolher, não querem colocar uma pessoa, aprovar aquele que Deus tem reprovado. Mas eles querem colocar um ungido, um escolhido de Deus. Uma pessoa que preencha os requisitos. E nesse texto está muito claro. A pessoa que deveria ocupar o lugar de Judas. No verso 21 diz: É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, é necessário que um desses que nos acompanharam o tempo em que o Senhor esteve na terra, o tempo do ministério de Jesus. E ele está falando do tempo do ministério.
E ele diz, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Um requisito. Essa pessoa precisa ter algumas características. Essa pessoa precisa preencher um requisito. E esse requisito exigido é alguém que caminhou com o Senhor. Alguém que esteve presente em todo o ministério. Alguém que foi testemunha ocular. Alguém que vai falar, mas vai falar de algo que ele viu, algo que ele ouviu. Uma experiência pessoal. Nós não podemos falar daquilo que nos disseram. Nós não podemos falar daquilo que viram, mas o requisito é que esta pessoa, este homem que vai ocupar o lugar de Judas, estivesse presente, caminhando com o Senhor, desde o início, desde o batismo de João até o dia em que ele foi assunto aos céus. Não pode ser alguém que não tenha visto, alguém que não tenha ouvido, mas uma testemunha ocular. Ele precisa ser testemunha de Jesus Cristo. E não pode ser alguém que não tenha experiência. Hoje, quantas pessoas estão dizendo: eu vi o Senhor, eu ando com o Senhor, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu vivo na presença dEle, mas não são testemunhas verdadeiras, não são testemunhas oculares, nunca estiveram na presença de Deus. Dizem, assim diz o Senhor, mas nunca ouviram Deus, nunca tiveram o privilégio de estar na presença de Deus, de ter visto os milagres e de ter ouvido os seus ensinamentos. Por isso, aqui uma meditação importante. Aquilo que Deus escolheu, aquele que Deus escolheu, é esse que nós precisamos. Então, o verso 24, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos, mostra-nos qual é o teu escolhido. Não é a nossa preferência. Não é alguém que eu quero ajudar, alguém que está precisando de uma ajuda, alguém que precisa ter um ministério, nós precisamos dar o ministério para uma pessoa que é da nossa confiança. Não, não é isso. Deus, revela-nos qual o Senhor tem escolhido. Revela-nos o Senhor que conhece o coração. Qual desses dois o Senhor tem escolhido? Qual é o escolhido do Senhor? Nós queremos que ocupe esse lugar aquele a quem o Senhor escolheu. Um escolhido, um eleito do Senhor, antes de ser aquele que eu vou eleger, mas que seja o escolhido do Senhor. Que possamos pensar, que possamos meditar e reconhecer a importância da oração, a importância de consultar Deus, a importância de perguntar para Deus quem é o escolhido. No casamento, na escolha do parceiro, do cônjuge, Senhor, qual é o que o Senhor tem escolhido? Nas nossas decisões políticas, Senhor, qual é que o Senhor tem escolhido? Na eleição na igreja, na escolha dos líderes, da liderança na igreja, qual deles o Senhor tem escolhido? Que Deus nos abençoe, que continuemos como essa pequena igreja, buscando a Deus em oração, buscando a resposta de Deus, a direção de Deus e caminhando para que a promessa de Deus se cumpra, para que o Espírito Santo seja derramado, que sejamos capacitados e avancemos na nossa missão de levar o Evangelho a toda a terra. E como essa palavra pode ir longe,
depende de cada um de nós. A palavra sendo pregada, a palavra sendo anunciada. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.